semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Tribos Podcast. Aqui é o seu anfitrião que não fala muito, mas que aprecia cada bate-papo aqui com os nossos convidados, tá certo? E hoje vamos trazer aqui uma pessoa super bacana, super especial, que vai contar um pouco da história dela e também dos seus projetos aqui no Tribos Podcast, tá certo? Mas antes da gente dar início ao nosso bate-papo, queria aqui agradecer aos nossos apoiadores, que é o Lúpulo Cervejas Artesanais. A melhor artesanal de toda a região está no Lúpulo, também H2 Comunicação Visual, tá certo? E não esquecendo também de Masternet Telecom, seu provedor de alta qualidade. E não esqueça também de compartilhar nosso conteúdo, se inscrever e dar aquele joinha lá nos nossos vídeos no YouTube, tá certo? E hoje aqui temos uma convidada especial. Vou ver aqui, ler um pouco aqui da vida dela, que é a Juliana Ramos. Glória né? a Deus. Ela é empreendedora, influenciadora digital, política, uma mulher política e também é cristã. E hoje está participando aqui no Tribos Podcast. É um prazer imenso. O prazer é todo meu, é claro. Eu já quero iniciar, contemplando as suas palavras, agradecendo a todo o público do Tribos Podcast, que é esse projeto maravilhoso que tem engrandecido, o marketing da nossa cidade, também as pessoas, trazendo um pouco da política, trazendo um pouco de vários assuntos, que é super importante, discutirmos, conversarmos e debatermos sobre. Então, para mim, é um prazer imenso, na verdade. É a minha primeira experiência com o podcast. Estou muito feliz, muito nervosa também. E olha que eu gosto de bater papo, conversar. Mas eu queria já começar agradecendo a todo o público, a toda a cidade, os moradores que assistem, que acompanham o trabalho de vocês, assim como a gente vê que já veio várias autoridades, várias pessoas que são influentes na nossa cidade, participar desse bate-papo com meu nome? Alberto, meu Deus. Nunca acertei o nome desse homem, por causa que... É porque as pessoas chamam mais de Dedé, né? Dedé? Dedé. Muito mais fácil. Mais fácil, mais Vamos tranquilo. Vamos colocar Dedé, então. Dedé, é isso. Com certeza vai ser uma experiência ímpar aqui. Não, incrível. Por ser primeiro, apesar de que tudo que é novo assusta, mas eu já estou me sentindo em casa, até porque o Dedé, isso? Dedé. Me deixou muito à vontade, então eu tô tranquila. E é isso, vamos lá para essa conversa. Eu espero que vocês consigam captar um pouco da minha história, que consigam também entender um pouco do propósito de vida que eu tenho. E é um prazer. E também mandar um beijo para minhas comunidades rurais, que eu tenho certeza que vão me acompanhar, tanto Paulo Fonteles como Vila Sansão, não sei se você conhece. No caso, a Vila Paulo Fonteles, eu tive uma infância lá bem boa. Foi Ótimo. Longa também, né? Na época, meu tio tinha uma terra lá, e isso foi na década de 90, né? Eu acho que eu fui dos 9 até os 15 anos. Na Vila Paulo Fonteles, que foi uma das... Nós temos aqui um vizinho, então, praticamente uma vida. Tive uma vida perfeita lá, foi ótimo. Isso, muito bom. Ali aquela região é muito amigável, uma região muito prazerosa de viver. Naquela época era Jardim Babário, né? Na época. Isso, depois exatamente. Mudou para Paulo Fonteles. Para Paulo Fonteles. E aí tem Garimpo das Pedras, Eu não sei se você também deve conhecer, sim, Pela a zona turística e ampla, que morou lá essa vida toda. Quase que tem 15 anos. Mas Vila Sansão, APA do Gelado e também os meus seguidores, que apesar de poucos são fiéis. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus abençoados. E olha onde nós chegamos. Eu, vocês e a minha zona rural, Claro, Vila Sansão. Um beijo no coração de vocês e vamos lá. Então é isso, Juliana. Vamos começar você falando um pouco quem é a Juliana Ramos para nossa audiência. Eu acredito que é uma das perguntas mais difíceis. Difícil de responder, né? Dedé, quando é pra gente comentar sobre a vida das pessoas é tão fácil, mas quando coloca a gente à frente de uma câmera ou de uma pessoa e ela pergunta, quem é você? Essa pergunta já soa forte que a gente se arrepia. Mas quem é a Juliana Ramos de Oliveira? Hoje ela é uma jovem mulher, eu tenho 22 anos de idade, nascida e criada na Vila Sansão, município de Paraupebas, a nossa zona rural, como eu já acabei de citar.
uma jovem que, além de cristã, que tem princípios, né, bíblicos, ela também tem princípios familiares, de família grande. Meu pai é pioneiro na região, meu pai tem mais de 30 anos que mora aqui nessa região. Eu não sei basicamente quantos são, eu esqueço. Mas a minha mãe também. A minha mãe, só para você entender que ela é pioneira, minha mãe tem 20 anos que trabalha na Escola Alegria do Saber, lá na Vila Sansão. Né? Então, a gente é uma família que tem raízes aqui. Então, a Juliana tem muito princípio familiar. Aquela menina, só sou eu e minha irmã, a Jéssica. Né? Então, a nossa família é pequena. E meu pai, né, pelo meu avô e pela minha avó, ele tem muito essa questão de criar os filhos todos assim nos princípios familiares, obediência e tudo certinho, como qualquer outra família. A base familiar, ela é tudo. E hoje a Juliana se tornou uma liderança de juventude camponesa, né? A juventude aí das zonas rurais. A Juliana tem hoje um nome, graças a Deus, devido a minhas militâncias na minha comunidade. É uma jovem que acredita que com o pouco que eu posso fazer a diferença, né? E também consigo mudar, dependendo do lugar, eu consigo mudar com aquilo que eu acredito, levando aquilo que eu busco, né? E frisando as coisas que estão ao meu alcance fazer. Então, a Juliana hoje também é uma mulher política, né? Porque eu acabo tendo as minhas militâncias políticas. A política faz parte de todo mundo, né? Não, lógico, da nossa vida, do nosso dia a dia. E é empreendedora, né? Uma mulher empreendedora. Comecei a empreender, na verdade, com meu pai. Sempre foi comerciante. E, como eu havia dito, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? A gente conversando aqui ainda agora. Eu comecei a trabalhar, acho que com uns 9 anos de idade. Meu pai começou com um espetinho na porta de casa, debaixo de uma lona. Mas lá na Vila Sansão? Lá na Vila Sansão, debaixo de uma lona. E aí, eu lembro que na época eu era muito pequena, mas eu já era marqueteira, né? Tipo, ó, o espetinho e tal, vão comprar. E eu chegava pro pessoal, você não conhece o melhor espetinho da Vila Sansão, né? Então, você precisa conhecer. Então, desde nova, nasceu assim no meu sangue, na minha veia. Já corri nas veias, né, o marketing. Exatamente, o marketing e o empreendedorismo. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. É claro que eu almejo, né, uma profissão que também lide com pessoas, porque eu sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por vidas, né? Mas eu amo também empreender, né? Eu vou querer uma profissão, mas eu não quero fugir do ramo. Mas já começou a atuar no empreendedorismo ou ainda é um objetivo já para mais adiante? Na verdade, a gente já atua, né? A gente começou com o espetinho, aí com a chegada do Salobo 3, graças a Deus. Que deu uma expansão maior. Exatamente. A gente começou com uma lanchonetezinha na beira da estrada, Dedé, lá, assim, debaixo de uma palhosquinha de palha. Né? E a Juliana foi pra ali. Não era nem conhecido. Meu pai é muito conhecido na região, né? E todo mundo conhece, a filha do Juarez, o Juarez, né? Todo mundo já conhece, assim, a filha da Nil. Mas aí, quando eu cheguei na beira da estrada, na lanchonetezinha que eu tô te falando, que dá acesso ali ao Salobo, e aí tem muita gente que mora aqui na cidade que trabalha na mineração da Vale. E aí, quando o pessoal passava, vamos encostar lá na lanchonete da menininha lá, da Juliana e tal. Porque quando eu cheguei lá, foi quando a Juliana realmente descobriu que o que ela queria era empreender, era vender, sabe? Eu vendi demais salgado naquela beira de estrada, bolo, de manhã cedo, café da manhã, e era aquela labuta, eu vendia mesmo, ia pro meio da galera, dos colaboradores. Então, assim, eu fiquei muito mais conhecida ali naquela lida, né? Então, foi ali que a gente começou a expandir o nosso negócio. Aí a gente começou com a lanchonete. E quando a gente parou o espetinho na vila, a gente já tinha atendido uma pequena empresa, né, por contrato. A gente abriu um CNPJ, tudo novo pra gente. Eu lembro, meu pai sofreu muito, porque meu pai é analfabeto. Eu acredito que tem pessoas que dizem assim, que o negócio, ele é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro negócio. Né, o comércio. Nem todo mundo é pro comércio. Porque ele é para todo mundo pode ter um comércio, mas nem todo mundo tem assim na veia ser comerciante. E o meu pai, ele é analfabeto, como eu acredito que muitas pessoas que hoje cresceram no ramo do empreendedorismo,
Mas ele tem sabedoria, que é diferente do conhecimento. Que é bem importante. E muito importante. Meu pai é uma pessoa muito sábia e é um dom dado por Deus, né? Que é diferente, ele não tem o conhecimento humano, não estudou. Acho que se ele estudou foi até a 3ª, 4ª série. Mas aí depois, Deus abençoou ele com um dom. E esse dom foi o dom da sabedoria. Então, quando meu pai começou, analfabeto, tudo... Quando chegou assim, Juarez, você vai ter que abrir um CNPJ. Eu acredito que a primeira pergunta que meu pai fez, o que é isso? E aí meu pai foi pra frente, colocou uma pastinha debaixo do braço com os documentos pessoais. Vou abrir minha empresa. Vou atender essa empresa. Eu acredito, Dedé, que oportunidades, ela bate na porta de todo mundo. Mas nem todo mundo consegue abraçar, por falta de sabedoria e de coragem, né? Eu disse pro meu pai, para empreender, uma das primeiras coisas que você precisa ter é coragem e acreditar. Se você não acreditar naquilo que você está investindo dinheiro e tempo, você pode abrir mão dele. Mas se você acredita e se você tem coragem para enfrentar, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você só precisa ter coragem para poder aprender, para poder comercializar, né? Você só precisa ter coragem para poder enfrentar os desafios daquele novo empreendimento. É engraçado quando a gente fala em oportunidade, ainda tem uma fábula asteca que fala que o Deus da oportunidade, ele é calvo e tem um rabo de cavalo bem grande. Aí quando ele passa, você tem que pegar de uma vez. Ou pega ou passa. Ou pega ou passa, entendeu? Mas é isso, foi isso que aconteceu com meu pai. Então, meu pai foi lá e agarrou. Eu acho, tenho certeza que as pessoas perguntaram, você tem empresa? Não, mas eu vou dar um jeito. E uma das coisas que ficou marcada na história da nossa família, do nosso empreendedorismo, foi que um dos primeiros contratos que a gente pegou, a gente estava ali debaixo daquela palhosquinha, né? Só tinha uma área pequena, ali na estrada que dá acesso a Salobo, e a gente já tinha abrido essa pequena empresa, como eu estava relatando, que atendeu uma pequena empresa lá na comunidade. Quando fechou, a gente ficou com umas 5 panelas grande, um fogão, acho que de 4 bocas, e um serve-serve penco. Só era o que a gente tinha. E aí, chegou na época a EMPA, que veio fazer a terraplenagem do Salobo 3. E aí, na época, quem era o gerente da empresa era o seu Jacinto, do contrato, né? E aí, ele chegou lá em casa, né, para tomar café, ou foi comer um bolo, e eu lembro que a gente estava ali num período de começo. Todo começo, ele é difícil. Existe aquele negócio, você tem um propósito, então aguenta o processo. Porque tem que ter o processo, né? É uma escada, né? Degrau por degrau. É degrau por degrau. E a gente primeiro precisa passar por baixo, né? Então a gente passou ali por aquele processo. Quando a gente chegou na beira da estrada, já tinha outras lanchonetes, né? E todas tinham seus clientes. Nós passamos 3 meses para construir uma clientela. Era 3 meses onde eu colocava 5 pão de queijo na estufa, entendeu? E não vendia um. Passava o dia inteiro, Dedé. E meu pai trabalhava na escola como vigia. Presta atenção, a coragem. Diga, a oportunidade vem, você precisa ter coragem para agarrar ela. Meu pai trabalhava de vigia na escola e muitas pessoas disseram assim, Juarez, não troca o certo pelo duvidoso. Aí meu pai falou assim, cara, eu vou. Meu pai ganhava um salário aí de 900 mil reais, acho que não chegava nem a isso. E ele falou, eu quero mudar de vida, eu quero melhorar, né, a minha condição financeira e melhorar também o meu ganho mensal. E aí, quando a gente foi ver a área, era só mato. O pessoal olhava pro meu pai e disse assim, tu tá doido? Como que tu vai sair do seu serviço aqui na escola, garantido, não sei quanto tempo você trabalha aqui, pra poder aventurar, como já tem um monte de gente lá que já tem seus clientes, como que tu vai conseguir entrar nesse ramo? O analfabeto, uma empresa desse tamanho, e só tu e tua filha. Porque minha mãe trabalhava na escola e minha irmã era muito pequena. Meu pai disse, eu vou. Acreditou no sonho ideal. Exatamente, aquele negócio. Pra empreender, você precisa acreditar, literalmente. E meu pai acreditou. Quando ele chegou lá, Dedé, na beira da estrada, ele ligava pra mim da cidade. Juliana, e aí? A gente com uma garrafinha de 2 litros de café, né? Uma bandeja com um bolo. E uns pão de queijo, uns pastelzinhos fritos. O dia inteiro, Dedé, e não vendia um. Meu pai ligava pra mim aqui da cidade, às vezes ele vinha resolver alguma coisa. E aí, Juliana, vendeu alguma coisa? Como é que tá aí? Meu coração partia em dizer, pai, eu passei o dia todinho aqui e não vendemos nada.
E eu falava, cara, pra ajudar o meu pai, eu vou acreditar junto com ele. Então, foi aquele momento de começo. Então, eu tive que viver o processo junto com ele. Quando a gente fala em sonhos, né? Os sonhos no início, realmente, tudo se torna difícil. Vamos jogar aqui uma marca que é gigantesca no mundo, né? A Coca-Cola. No primeiro ano, ela vendeu uma unidade só. E hoje é uma das redes de refrigerante maior do mundo que existe, né? A Coca-Cola. E temos outras, né? Como Tramontinas, Havaianas, né? Começou do nada, né? Do nada. E hoje são grandes, né? Mundiais e... É isso, mas começo é difícil. E aí, quando a gente começou, foi basicamente esse processo doloroso. Aí chegou esse homem, seu Jacinto. A oportunidade. Exatamente, a oportunidade na porta do Juarez lá e da Juliana. O Dedé, quando esse homem chegou. Dedé, eu cheguei a revestir meus olhos de lágrimas, de emoção. Eu digo, gente, um cliente. Eu pulei da cadeira. Eu digo, bom dia, seja bem-vindo. Sabe aquela marqueteira mesmo? Seja bem-vindo. Tem pão de queijo, tem café, tem bolo. Aí ele chegou, sentou. Não lembro se ele comeu uma tapioca, alguma coisa parecida, né? E aí ele ficou vindo. E aí quando foi um dia, né? Ele pegou e perguntou pro meu pai. Juarez, eu tô chegando com o pessoal. E esse pessoal são, acho que na época, umas 40 pessoas. E eles precisam alojar na comunidade até a gente preparar o alojamento para eles. Você tem condição de atender esse pessoal lá na vila? Olhei pro meu pai querendo balançar a cabeça assim. Não, pai, não. Porque a gente não tem. Meu pai falou assim, nós arruma. Olhei pro meu pai e digo, não, cara, não tá falando sério. Nós arruma. O que nós tínhamos estava lá naquela lanchonete, na beira da estrada. E aí ele falou assim, não, então segunda-feira o pessoal tá na vila, você tem como ir, vai na empresa, leva o CNPJ. Meu pai com aquela pastinha debaixo do braço. Veio todo animado, todo empolgado, sem nenhuma condição de atender. Escute bem. Quando ele chegou aqui, eu acho que o Jacinto, né, observou que ele não tinha como. Ele disse assim, Juarez, você tem lá a condição hoje de atender esse pessoal? Tá tudo certinho, as mercadorias. Aí meu pai disse, quer que eu seja sincero? Eu vou dar um jeito, mas não tenho. Ele olhou pro meu pai e disse assim, olha, só pela tua força de vontade, a tua coragem, eu vou te adiantar tanto para tu comprar mercadoria, para tu equipar o teu negócio e atender a gente. Foi a oportunidade da nossa vida. Foi uma das primeiras empresas que a gente atendeu. E aí, antes da gente começar a atender ela, veio um rapaz da RIP lá. E aí, ele chegou pra almoçar. Eu só tinha uma funcionária que era mesmo que lavava roupa pra gente. E aí, ele chegou pra almoçar e comeu um bife do olhão, né? Que diz o povo. E um bife, mesmo passado. E aí, ele chegou, comeu por ali e perguntou se a gente tinha capacidade de atender um pessoal pra café da manhã. Nós com uma garrafa de 2 litros, que no outro dia parar 2 ônibus lá. E aí meu pai correu aqui no Peba, comprou uma garrafa maior, comprou café, acho que dava uns 30 litros de café, 30 litros de leite. No outro dia parou 2 ônibus, no outro dia parou 4. Eu só sei que do meio pro fim, lá na lanchonetezinha, só da Palhosca, nós teve que crescer pro lado, porque do final a gente começou a atender a RIP, a Mansev, a EMPA, parava cerca de 16 ônibus. Então, foi ali que a gente começou. Aí, aquele restaurantezinho lá da vila, sabe? Que atendeu as 40 pessoas, só com um serve-serve penco, ele foi melhorando para atender essa empresa, né? Quando a empresa alojou, o seu Jacinto chegou no meu pai de novo, olha a oportunidade de novo. E disse, Juarez, a gente vai alojar, mas eu tenho uma conveniência lá dentro. Tu quer? E ele olhou para... Ele perguntou, na verdade, tu tem como, né? Tocar essa lanchonete, essa conveniência lá dentro? Meu pai disse, nós arruma. Ele disse, pois o nome da lanchonete vai ser Nós Arruma. Porque tudo que a gente pergunta pra você, você arruma. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Então, você vai pegar a lanchonete. Eu digo, pai, pelo amor de Deus, se nós temos um freezer, se nós temos uma estufa, tá tudo aqui. Como que nós vamos montar essa lanchonete lá? E não tem funcionário, nós só tem uma. Eu disse, você. E a Juliana foi pra dentro desse alojamento com quase 500 homens. Então, valeu a pena os 13 meses de sofrimento, né? Lógico. E daí pra frente, Dedé, a gente desenvolveu. Porque assim, a gente tá falando de um espetinho debaixo de uma tenda, né? De uma lona, que se tornou 2 conveniências, né? 2 lanchonetes e um restaurante. O restaurante do meio por fim, na época do ápice mesmo, no Salubo 3, chegou a atender 350 pessoas.
para almoço. Por Dentro dia. de uma comunidade, por dia. Tô falando só do almoço. Aí tem café, almoço e janta, né? Então, porque era turno, né? E a lanchonete, que era uma dentro do alojamento que atendia 600 pessoas, mais ou menos 700 na época, a EMPA, foi pro alojamento da MIP também. A gente pegou a lanchonete, a conveniência do alojamento da MIP. E tinha cerca de, na época do auge mesmo, cerca de 1.300 pessoas. Então, foi ali que a Juliana conheceu o que é empreender. E por isso eu me apaixonei pelo empreendimento. Mas eu acredito que meu pai me ensinou muito. Que para empreender você precisa ter coragem, Garra. E Dedicação. exatamente. E você precisa acreditar no processo. Porque vencendo o processo, você alcança o propósito. Então, Deus cumpriu na nossa vida ali algo que fez nós mudar de vida. E por isso, hoje, eu agradeço a oportunidade do Salobo 3, né? Que deu uma melhorada não só pra gente, mas todos os comerciantes da zona rural ali de próximo, né? Foram beneficiados. Assim como o dono do bar, o comerciante, o açougueiro. Todo mundo deu um desenvolvimento na economia da população. E voltando para Juliana, desse meio por fim, que agora eu vou focar na Juliana. A Vale, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. A Juliana, ela sempre foi tagarela. Eu sempre gostei de conversar. Vocês não perceberam. Depois que ligou aqui, o pobrezinho do Dedé quase não falou. Mas eu sempre gostei muito de conversar. Só que, como eu era muito jovem, não tinha uma maturidade, eu conversava muito, jogava muito conversa fora, não tinha um foco, não tinha uma conversa firme. Eu era muito jovem da zona rural mesmo, né? Eu gostava muito de bater papo, de falar de fuxico, brincar, comentar da vida do povo, né? Que tem muito isso. Isso é bom, né? Comunidade pequena, todo mundo conhece a vida de todo mundo. Só que aí a minha parceira Vale, devo ressaltar que ela gera grandes oportunidades, tanto para o comerciante, como para a juventude, como para a população, como para o trabalhador, como para a população como um todo, né? Então, a Vale, ela tem esses benefícios, né? Que ela... Onde ela chega, ela gera oportunidade, né? E ela também trabalha o social. E nesse trabalhar social, ela levou um projeto para a comunidade chamado Jovens Construtores. E esse projeto, ele abrangeu, na verdade, ele conseguiu abranger ali 25 vagas. Eram 25 jovens. E eu era aquela que tudo eu queria estar no meio. Tá entendendo? Ah, vai ter um curso fulano de tal. Eu fiz não sei quantos cursos de informática, porque todos que vinham eu queria fazer. Eu tenho, acho que uns 5 certificados de curso de informática básica. Porque eu queria estar no bagaço, queria estar na Tá no frevo lá. É, lógico, era da igreja, mas eu queria estar no meio. E aí, tudo que tinha, a Juliana estava no meio. Eu digo, vou participar. Eu quero, né? Isso vai ser bom. Uma das primeiras vezes que eu vi a Vale trazer algo para a juventude, porque eu era muito nova, eu não tinha acesso à política pública e muito menos à política privada, que a Vale, como empresa privada, né? Consegue proporcionar, né? Exatamente, eu não tinha acesso. Eu falei, vou participar. E aí esse projeto era Jovens Construtores, que é o mesmo que Jovens Protagonistas. Que aí ele tinha uma parceria com a Vale, Fundação Vale e CEDAPS, que é o Centro de Promoção de Saúde do Rio de Janeiro. E aí veio umas consultoras lá do Rio de Janeiro para poder dar esse curso lá na comunidade. Qual era o intuito do curso? Preparar a juventude para eles se tornarem uma juventude mais protagonista dentro da comunidade. E como eles tinham parceria com o Ciclo Saúde, era para levar saúde, né, através da política pública. Né? Que levasse a saúde através da educação, que levasse a saúde através do lazer, que levasse a saúde através de várias ações que proporcionasse isso, que colocasse aquela juventude ali inclusa, né? Para participar mesmo das problemáticas, das dificuldades, da política pública. Então, a Vale queria que essa juventude se preparasse, né? Para proporcionar, né? Para levar algo para a comunidade, e que isso fossem assuntos relacionados à saúde. E a Juliana foi no bagaço. Quando a Juliana chegou lá, nesse projeto, estava tendo uma reunião, e aí o pessoal começou a incentivar, né? Que a gente tinha que participar. Que a gente Era um processo seletivo lá que teve na época? Na verdade, por eu ser mais tagarela, e os meninos da comunidade, às vezes, eles não têm um interesse. Principalmente essas coisas, dizem assim, vai ter reunião. Não tinha interesse. E você estava em todas? Não, eu queria estar no meio. E aí, na época, a juventude não quis, eu falei, vou. Mas ainda teve 25 jovens, né? Conseguiu concluir todas as vagas, que participaram. E aí, a Juliana foi.
Chegou lá, ela estava dizendo, né, que era importante a juventude estar inclusa, a juventude participar das militâncias, participar que seja da unidade básica de saúde, da escola, que era para ajudar, né, esses polos a cuidar da população. E aí eu entendi o quê, Dedé? Que o direito de ter um lugar melhor não é só da liderança política. Não é só o direito de transformar a população um lugar melhor, a comunidade um lugar melhor, não é só quem está à frente dela. Tipo, um representante comunitário, o prefeito da cidade, do município, o vereador. Nós também temos esse direito, nós também podemos fazer. Nós também podemos fazer parte dessa mudança da população, em trazer melhorias, em beneficiar e mudar o lugar em que a gente está. Eu, como cristã, na verdade, quem conhece a Bíblia Sagrada conhece a história de Daniel. Daniel, ele foi um jovem cristão que foi mandado para a Babilônia. E lá dentro nós tínhamos o rei Nabucodonosor, que levou esse pessoal cativo. E lá eles praticavam a idolatria a outros deuses. E Daniel servia a Deus, né? Quando ele chegou lá dentro, todo o território era próprio. Todo mundo fazia. Todo mundo comia, todo mundo adorava, todo mundo participava daquilo que o rei Nabucodonosor ordenava, que era adorar outros deuses. E a Bíblia Sagrada vai dizer, se eu não me engano, em Daniel 1:9... ou 8, que Daniel assentou em seu coração não se contaminar. E ali, naquele momento, dentro daquele lugar que todo mundo pode, que todo mundo faz, Daniel disse, não, eu sou diferente. Eu não vou e eu não faço tudo que todo mundo faz. É um cara diferenciado. Exatamente, Daniel era. E sabe o que ele nos mostra? Uma das maiores coisas que eu aprendi com Daniel é que não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar. Então, eu quis botar ali... Na hora daquela reunião, eu falei assim, cara, eu também posso. Sabe? Eu também posso fazer parte da política pública da minha comunidade. Eu também posso mudar, nem que seja um pouquinho, a realidade do lugar onde eu moro. Eu quero fazer parte disso, eu quero contribuir para a história deste lugar. E aí, nasceu aquele desejo no meu coração. Aí a Juliana foi igual o talo de jaca, filho. Participava de tudo e tudo eu tava no meio. Do meio pro fim, eu me tornei uma das jovens destaques, liderança desses 25 jovens. Aí, o que esse projeto fez? Que foi... Hoje eu agradeço a Vale, a Fundação Vale e o CEDAPES, porque foi ali que eles tiraram a Juliana de uma caixinha, sabe? Que eles abriram a mente, que eles fizeram ela amadurecer. Então, a Vale, ela com esse projeto, com esse trabalho social, ela conseguiu transformar uma menina em uma liderança de juventude. Conseguiu expandir os sonhos dela, né? Muito, entendeu? Então, ela descobriu essa Juliana que eu sou hoje. Foi através daquele projeto que eu cheguei até aqui. Né, que hoje as pessoas me conhecem o meu trabalho, conhecem a Juliana lá da Vila Sansão, conhece a jovem Juliana lá da Vila Sansão, foi através dali. Aí a Vale fez o quê? Como eu me destaquei de Juliana, então assim, a gente vai fazer uma parceria com a prefeitura. Então, tudo que for relacionado à saúde, você vai tratar direto com a Secretaria de Saúde. Se a gente vai fazer uma ação, vocês vão realizar a ação, vão fazer o projeto e vão buscar as parcerias necessárias. E eu lembro que um dos maiores projetos que os jovens construtores fizeram para a comunidade foi a Ação Super Idosos, que a gente contou com a parceria da Secretaria da Mulher, que eu vim atrás dessa parceria. Então, a Juliana já foi aquela ponte entre Vale e Prefeitura, jovens construtores e Vale e Prefeitura. Então, eu fiz esse diálogo para construir essa parceria. Aí, eu e outros, os demais jovens, né? Os 25 jovens. E aí, a Juliana começou a conversar, começou a conhecer, né? A Secretaria de Juventude, a Secretaria na época não tinha, Secretaria de Saúde, Secretaria da Mulher. E aí a gente fechou a parceria. A Ação Super Idosos foi um sucesso. Foi a primeira entrevista que eu dei. Muito famosa que eu tava. Então foi aí que saiu a Juliana Influencer? Foi, bem quarta aí. Aí daí começou, sabe? Manda a igreja. A Juliana começou a se desenvolver aí. Então, a Vale, ela tem na minha vida, ela tem essa participação muito importante de que foi ela quem desenvolveu. Na verdade, fez a Juliana se desenvolver. E é importante saber também, muitas das pessoas que vivem aqui na cidade não sabem a dimensão dos projetos que a Vale leva, né? Para essas cidadezinhas de interior, para Vila Sansão, né? Eu tenho tentado mostrar isso, viu, Dedé?
A Vale hoje ela é uma parceira das comunidades, do município também, mas principalmente nas comunidades que ela fica com o projeto perto. Por exemplo, Vila Assunção fica a poucos quilômetros do Salobo, né? Aí tem Paulo Fonteles e ela não só leva... É claro que tem os impactos, que não tem como, né? Ela beneficia, mas tem os impactos. Só que ela cuida, sabe? De certa forma. Ela leva o social, ela trabalha, ela apoia, ela ajuda, né? Ela vai com a prefeitura, junta a parceria e trabalha para que diminua os impactos, né? Trabalho social para que a juventude não consiga ser abalada, ser impactada. E eu tenho tentado mostrar isso, que a Vale ela também tem gerado oportunidades. A Juliana é prova disso. Se a gente voltar um pouquinho no passado, vamos jogar aqui há uns 25 anos atrás, 28 mais ou menos, 30 anos atrás, quando a gente ia para Paulo Fonteles, a gente saía aqui às 6 da manhã, a gente chegava lá por volta das 7 da noite, 8 da noite, entendeu? A estrada já é Isso benefício quando não estava chovendo. Aí quando estava chovendo, o carro quebrava no meio do caminho e tchau. Amém. Então, assim, a Vale, ela gera isso. É o que eu tô te dizendo. A Juliana, hoje, é fruto de um projeto dela. Entendeu? Que deu certo, né? Que deu certo. Sabe, essa Juliana que você tá vendo, eu digo a Juliana de liderança, a Juliana, nem que política, mas a Juliana participativa, a Juliana que luta por uma comunidade melhor, é fruto dos projetos sociais da Vale. Então, o desenvolvimento pessoal da Juliana hoje é graças à nossa mineradora vizinha da gente ali. Então, o que acontece? As pessoas agora, hoje, por exemplo, o cenário que nós estamos vivendo, às vezes vê muitos impactos, mas não vê os benefícios. E a minha comunidade é prova de que a Vale é parceira da comunidade. E tudo que a comunidade leva, projetos, né? Se ela leva um plano, se ela leva algo, a Vale sempre, se tiver dentro do alcance dela, ela sempre abraça. Né? E olha a quantidade de jovens que ela tirou ali da porta dos bares, do que não tinham que fazer, e gerou nessa juventude ali um interesse de participar da política pública da comunidade. Transformou não só eu, mas outros jovens e lideranças também, né? Que deu essa visão, esse amadurecimento, que despertou o interesse em ser mais comunicativo e mais participativo. Então, aí, o que aconteceu? A gente desenvolveu esse projeto, voltando, né? Esse projeto chamado Super Idosos, na verdade, essa ação chamada Super Idosos, que fez um mega sucesso, onde reunimos todos os idosos da comunidade e região. Beiradão, APA do Gelado, os ônibus foram fazer a rota, e aí eles tiveram acesso a todos os temas, né, de hipertensão, diabetes, colesterol, para que eles pudessem se prevenir e se cuidar relacionado a isso. Tivemos aferição de pressão, medicação, informação, cuidados, e também o CRAS levou um ônibus de idosos daqui para fazermos concurso de dança. Fazer um intercâmbio de idosos. Lógico. Fizemos o concurso de dança, de carimbó e de forró. E também o xadrez, tivemos campeonato de xadrez lá para os idosos, então foi aquela ação que todo mundo olhava assim, cara, foi a juventude que fez isso, foi esses jovens que proporcionaram isso para a comunidade, porque teve um impacto ótimo, maravilhoso para a comunidade, gerou um benefício, então era isso que era o intuito do projeto, sabe? Era fazer a comunidade olhar diferente para essa juventude. Era incluir essa juventude em um ponto em que ela pudesse ser vista, que ela pudesse participar, que ela pudesse levar aquilo que ela tem de melhor. A diversão, a facilidade de aprendizado e também de passar a aprendizagem. Então, assim, a gente conseguiu efetuar esse trabalho. E daí a Juliana começou. Quando esse projeto acabou, eles me levaram para o Rio de Janeiro para participar de um evento chamado Fala Comunidade. E aí lá nós tínhamos periferias, favelas, né, várias outras realidades de comunidades. E eu fui lá falar da realidade da minha comunidade, representando não só a Vila Assunção, como o estado do Pará. Então, eu fui representando todas as comunidades rurais e comunidades do estado do Pará, para dizer a realidade, as problemáticas, as dificuldades, compartilhar com aquelas outras comunidades. Foi onde trouxe para mim aquela visão, cara, não é só a minha comunidade que tem isso. Todo local, né? Sabe? Porque a gente, às vezes, quando a gente está no nosso ambiente, a gente acha, mas é só aqui. E às vezes não é. Mas é só com a gente. Às vezes não é. Então a gente às vezes não consegue captar a dor de outras pessoas, a dor de outra comunidade, a realidade. A gente só olha pro nariz da gente. E quando eu fui,
Dependendo do local, às vezes a realidade pode ser bem pior do que a nossa. Bem pior do que a nossa, né? Graças a Deus lá não tinha, assim... em relação à criminalidade, nós tínhamos outras situações pior do que a nossa. Em outros temas também, né? Outras situações que era pior do que a nossa. Mas, assim, teve situações que a gente estava de boa, entendeu? Eles estavam pior, e outras situações que a gente estava ruim e eles estavam bem, né? Mas, assim, os impactos, por exemplo, de comunidade, que eu pensava que era só na minha comunidade, que era só em áreas que tinha a mineração perto, e não é, sabe? Gravidez na adolescência, álcool em droga, não é só em locais que tem mineração, obras, sabe? Aqui na zona urbana, né? Em outras cidades que não são afetadas pela mineração, por impactos da mineração, e tem, entendeu? Então, essa era uma realidade conjunta de todas aquelas comunidades que ali estavam. E aí, quando eu passei 6 dias no Rio de Janeiro, e lá eu pude... Eles usaram muito a Juliana para mostrar o que tinha sido. Porque, assim, o projeto deu certo em mim. Você tá entendendo? Porque a gente teve... Eles fizeram um livro contando a história da Vila Sansão, para você ver o nível que esse projeto me transformou. E a gente teve um livro, a Vale fez um livro contando a história da comunidade. Ela reuniu todos os pioneiros, né, para falar do início da comunidade, como que tinha sido. Foi ali que eu despertei o interesse da mudança, né, de participar realmente, de ajudar realmente a fazer a diferença da minha comunidade. Tava todos os pioneiros, meu pai, o seu Nilson, o irmão Ferreirinha, que é pessoas antigas de lá que fizeram parte das militâncias para buscar energia, água, estrada, escola, né? E aí a gente conversando, ali a Juliana lá no fundo. E aí teve uma fala muito emocionante de um pioneiro, e ele dizendo, né, como que tinha sido. Ele disse: agora que eu não consigo mais fazer tudo que eu fiz lá atrás. Quando ele fez aquela pergunta, parecia que ele tinha feito para mim. Eu olhei para ele, dentro do meu coração nasceu uma sementinha, assim, um desejo. Eu olhei para ele e disse assim: agora nós iremos continuar aquilo que vocês começaram. A juventude é o futuro. Vão levar o legado adiante. Exatamente. O legado dos pioneiros da minha região não vai morrer, porque a gente vai continuar. Então, foi ali, Dedé, que eu realmente coloquei no meu coração: eu quero fazer parte da história. Eu quero que um dia uma Juliana com a minha idade, e eu com a idade dele, esteja sentado bem aí, olhando para a Juliana hoje aqui, falando: olha, eu fiz parte da história da Vila Sansão. Fiz parte da militância. Eu consegui contribuir, nem que seja para uma árvore que está plantada lá. Meu avô, ele me ensinou algo muito importante. Quando a gente morre, a gente não leva nada, mas a gente tem poder de deixar muita coisa. E eu não tô dizendo sobre bens materiais. Eu estou falando de valores emocionais, sentimentais e também de legado, de história e de contribuição. Então, meu avô sempre ele dizia isso para mim: Juliana, aconteça o que acontecer, faça história e deixe legado. Meu avô morreu tem 8 meses, na verdade vai fazer 9. E assim, foi uma das perdas mais grandes que eu já tive até hoje. Eu cuidei dele durante 6 anos, ele tinha câncer de próstata e nos deixou, mas ele deixou quase 40 netos, 10 filhos e 20 bisnetos. Então ele deixou um legado imenso, e ele sempre dizia assim pra mim: haja o que houver, faça história. Eu digo: eu vou fazer. Não se preocupe, vô, porque muitas pessoas ainda irão ouvir falar o nome da Juliana, porque eu vou fazer história, eu vou deixar um legado. Eu espero, Dedé, que a minha história sirva de inspiração e de exemplo para outros jovens de comunidade, para outros jovens, onde quer que seja, né? Que a minha história faça parte, né, de uma construção de histórias e de lugares. Por exemplo, a Vila Sansão. Um dia, quando acontecer de eu sair de lá, acontecer qualquer coisa, que eu acho que não vai ser agora, mas um dia a comunidade vai saber: um dia passou uma Juliana por aqui. E ela trouxe, nem que seja assim, um copo de água para a comunidade. Ela construiu essa unidade básica aqui, ela melhorou isso aqui junto com outras pessoas. Mas ela estava no meio, ela participou. Ela deixou a história dela aqui. Foi bastante atuante. Lógico. Então, esse é o meu intuito. E aí, o que aconteceu? De lá para cá, a Juliana se tornou conselheira municipal de saúde aqui de Paraupebas. De Paraupebas. Ó, pra você ver, aquela menininha lá de comunidade. É como eu sempre digo para as pessoas: a minha história, ela... Sempre quando eu olho para trás, eu falei: cara, uma menininha
que tinha tudo para ter uma realidade ali precária, né? Não ter estudado, não ter feito nada, ter uma realidade ali sem perspectiva de vida, sem ter buscado nada e ter engravidado cedo, casado cedo, não que isso seja ruim e não julgando outras pessoas, mas ela não ter chegado a nenhum lugar, ela não ter feito nada e muito menos história, né? Aquela menininha tinha tudo para não ter feito história. E aí um belo dia a Vale chega com um projeto que muda a vida dela e hoje ela está aqui, né? Então, depois de lá, eu fiz parte do Conselho Municipal de Saúde e, consequentemente, depois, eu fiz parte do Conselho Municipal de Juventude do nosso município. Então, para mim, isso são conquistas, né? Através do meu trabalho ali, da comunidade, dessas militâncias, né? E eu nunca imaginei, né, que só aquela vontade de ajudar, de contribuir para a mudança daquele lugar, sabe? Aquela vontade de fazer parte da militância, de levar algo, pudesse me levar tão longe, né? E aí, quando eu me resolvi me tornar influenciadora, eu disse aqui dentro da vila, eu preciso influenciar outra juventude. Eu até vi um Reels teu falando assim em relação a uma influenciadora digital da zona rural, uma coisa assim, mais ou menos. Isso. Porque eu olhava e falei, cara, o município tem tantas, Paraupebas tem tanta que nós não tem. Então eu vou despertar isso. Uma influenciadora que influencia as pessoas a serem diferentes, as pessoas serem pessoas que façam a diferença, que sejam percebidos, que sejam luz na vida das pessoas. E aí eu comecei a levar através das minhas redes sociais, influenciar as meninas, se vestirem com mais modéstia, com mais postura. Foi quando eu comecei, eu ia ser de influenciadora digital de moda evangélica. Comecei com esse intuito. E aí depois eu falei, não, vou levar a palavra de Deus. Eu sou crente, né? Então eu tenho que levar a pregar o evangelho, né? Na verdade, eu sou cristã e eu preciso defender aí o evangelho, eu preciso lutar para que as pessoas sejam salvas através do evangelho. Então eu vou usar as minhas redes sociais para fazer o bem, para levar a palavra de Deus. E aí daí foi se expandindo. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Muita gente, quando me ouvia falar, principalmente quando eu fui conselheira municipal de saúde a primeira vez, eu era a conselheira mais nova. Eu tinha cerca de 20 anos, na época, 19 a 20 anos. E aí, eu lembro que deu um pane no sistema, né? Lá então, no isso som. foi em 2020. Por aí assim. Deu um pane lá no som. E aí, na verdade, no Data Show, que eles estavam apresentando, né? A gente estava para posse de conselheiro. E aí, o pessoal que estava à frente, né, ali na organização do evento, foi lá na Juliana e disse assim, ei, tu vai falar. Eu digo, oi? Como assim? Aí eu quietinha. Nós estávamos lá no plenário da Câmara Municipal de Paraupebas e estava cheio de gente, né? Tava cheio de gente, lotado. E tinha o vice-prefeito, tinha, acho que um vereador, tinha o seu Coutinho, e tinha o secretário de saúde, várias lideranças, várias autoridades, né? E eu super acanhada. Aí o cerimonialista lá, né? O pessoal que estava à frente da cerimônia de posse, né? Dos conselheiros, falou assim, agora a gente vai chamar a conselheira mais nova para fazer uma fala. A Juliana toda tímida, porque eu sou, né? Nem parece, mas eu sou. E eu digo, meu Deus, é agora. Eu sem saber nem o que era conselho direito, era a minha primeira vez. Eu subi toda nervosa, toda me tremendo, porque meu pai sempre disse, nunca rejeita a oportunidade. Meu pai ensinou bem isso aí pra mim. Levantei. E assim, tu olhando pra mim, tu jurava que eu tava firme ali, que eu tinha realmente ciência do que eu tava fazendo, que eu nunca na minha vida tinha passado uma pressão como aquela. Mas por dentro, hein? Oh, meu Deus do céu. Juliana, Jesus tem misericórdia. Senhor, Jesus me dá sabedoria. Como que eu vou falar? O que eu vou fazer? Quando eu subi, como eu tinha pegado o gancho de outras falas, né? Toda firme. Aí eu cumprimentei todo mundo e eu disse assim, olha, pra mim é um prazer, porque eu sou filha do campo e hoje eu estou aqui representando a juventude camponesa e a zona rural dentro do Conselho Municipal de Juventude. E eu vim para dizer que a juventude também pode fazer parte das pautas relacionadas à política pública. E aí eu vim para quebrar esse tabu e tô vendo que com 20, na época eu acho que eu tinha uns 20 anos, realmente para dizer que a juventude, ela tá comprometida com as políticas públicas de juventude, de saúde do nosso município. Cara, quando eu saí de lá, o povo... E eu digo, eu arrasei!
E eu saí toda empolgada, sabe, Nené? Falei, não, eu nasci pra isso. E aí todo mundo que olhava pra mim, aí eu lembro que no mesmo dia, teve uma pessoa que olhou pra mim e disse assim, mas você é mesmo da zona rural? Tu é mesmo de comunidade, tão jovem? Tipo assim, as pessoas têm uma visão. É tipo assim, tentando... talvez o pensamento deles é que digamos, numa zona rural não tem alguém que tenha uma capacidade tão elevada quanto eles possam imaginar. Exatamente. Aí eles olharam pra mim e disseram assim, como assim? O é de zona rural? Eu falei, sim, sou. Lógico, hein? E aí eu falei assim, e na verdade, eu sou uma das primeiras jovens que você vê de zona rural aqui participando desse conselho, mas você pode se preparar, que muitos mais irão participar desses mesmos projetos, dessas mesmas pautas que hoje eu estou participando. Porque eu vim para quebrar essa realidade. Eu vim para mudar esse contexto de que as pessoas têm que... Jovem de comunidade não tem perspectiva, que jovem de comunidade não participa, não quer, né? Na verdade, pelo contrário. Nas zonas rurais, a gente descobre vários talentos, outras Julianas, outros jovens que têm muitos sonhos, que têm muita vontade de se formar, que almejam oportunidades. De dentro de comunidade sai advogado, sai várias pessoas aí profissionais, né? Várias autoridades e também sai políticos. Né, lideranças políticas. Então, eu vim para quebrar esse tabu, sabe? Eu vim para quebrar essa realidade. Ele olhou para mim e disse assim, sério? Eu digo sim. Aí eu coloquei na minha cabeça. Eu vou usar as minhas redes sociais, né, como influenciadora da zona rural, para poder impactar essa juventude, sacudir ela, tirar ela do comodismo, entendeu? Para que ela possa se tornar uma juventude mais participativa, mais ativa, que seja na política, que seja no empreendedorismo, que seja dentro do evangelho, que seja como cristão, mas que ela possa ser uma juventude mais destaque, mais exemplo, mais modelo e principalmente, assim, eu estou defendendo muito a juventude do campo, mas aqui da zona urbana também nós temos talento, mas principalmente a juventude do campo, que eles possam ser homens e mulheres realmente comprometidos com a política pública, mas também com tudo aquilo que envolve o participar, né? Que eles venham participar de todas essas temáticas, que eles venham estar presentes, que eles saibam a importância, que eles saibam como é valoroso uma juventude que vem de lá chegar até aqui. Sabe? Então, eu quero impactar, eu quero influenciar outra juventude, mostrar para a juventude do campo que eles são capazes de sentar numa cadeira como essa, numa cadeira dentro da Câmara Municipal de Paraupebas, em uma cadeira dentro de um tribunal sendo juiz, um advogado. Eu quero mostrar para a juventude do campo que eles são capazes. E não é a realidade que vai impedir eles de se tornar alguém. E tem também a chance de ter uma grande participação e representar também a comunidade deles, né? Rural. Isso. Não, e é isso, essa importância que eles precisam entender. Quando eu descobri que eu poderia mudar o lugar onde eu nasci e me criei, cara, eu falei assim, a realidade precisa de mim, olha isso aqui. Olha essa realidade, então eu posso fazer algo. Quando a gente levou aquela ação lá, aquela ação super idosa, olha o impacto que aquela ação trouxe para a nossa comunidade. Olha o quanto de idoso foi beneficiado através da informação, através de vários benefícios do exame, da dança, do exercício. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer? A juventude, ela tem o poder de fazer a diferença, sabe? Então, eu quero mostrar isso para a minha juventude, para a juventude como um todo. De que ela tem o poder nas mãos, nós somos o futuro e nós temos o poder nas mãos de fazer a diferença. Seja onde quer que a gente esteja. Nós vamos ser que nem Daniel, não é o lugar que te faz, nós que fazemos o lugar, sabe? Onde a gente chegar, a gente vai ser percebido. A Bíblia me ensina... Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos brilhar, sabe? Nós precisamos realmente impactar o lugar onde a gente está. A gente não pode ser uma realidade per capita, né? Uma realidade ali, assim, baseada nas outras pessoas ali que não tiveram futuro, que não tiveram... Não, a gente pode fazer história, a gente pode ter um legado e a gente pode se tornar pioneiros da região que contribuíram para a mudança daquele lugar. Né, trazer uma ambulância, sabe? Mudar a realidade dos jovens que estão vindo por aí, essa nova geração. Então, tá nas nossas mãos várias coisas e a gente não sabe. Então, qual é o intuito da Juliana Influenciadora Rural? Sabe? O intuito é influenciar a minha juventude. Mas influenciar para que eles possam descobrir a capacidade e o poder que eles têm nas mãos. Para fazer o bem e para fazer a mudança. Então, continuando, né?
conselheira municipal de juventude, me tornei. Fiz parte das pautas de política pública de juventude. Cara, um sucesso. Foi um sucesso a Juliana lá dentro. Ficou quanto tempo lá, mais ou menos? Eu acho que eu participei só de um conselho, só de um mandato, né? Então foram 2 anos. Na época era 2 anos de conselho. E aí foi a primeira vez que eu tive acesso ao Rafael Ribeiro, que para mim era uma pessoa ali dentro da pauta política pública de juventude, para mim era um exemplo, né? E aí um dos debates que a Vale construiu, né, entre juventude, porque a Vale sempre interliga, ela gera conexões. E aí foi onde a gente estava num bate-papo online. E aí disseram, a gente tem um convidado da época, o Rafael Ribeiro, eu acho que estava no primeiro mandato. Se é que ele estava já no mandato, né? Eu não lembro. Mas lembra que o Rafael Ribeiro foi coordenador da Coordenadoria de Juventude, que hoje é secretaria, graças a Deus, o nosso governo. Na época eu conheci ele bem antes, né? Eu acho que o último ano que eu estudei no Irmã Dulce, ele estava estudando no Irmã Dulce ainda. Aí naquele tempo ele já teve aquela campanha para líder de classe, né? Ele participou, ganhou. Diz que ele todo o tempo foi um menino ali participativo, sempre né? voltado para política. Ele sempre. Ganhou sempre também lutou. para... Tinha na época aqui aquelas associações que cuidavam dos estudantes também. Ele também participou e ganhou, se não me engano, uma também. Cara, pois pra mim ele era um exemplo. Falei, cara do céu, não acredito, o Rafael Ribeiro tá nessa reunião aqui. E foi quando eu conheci ele. E falei, realmente, olha onde esse menino chegou. Você estudou com ele. Eu tenho uma amiga minha também que estudou com ele no Irmã Dulce. E ela disse, Juliana, o menino era participativo, mas ninguém diria que hoje o cara é presidente da Câmara. Um jovem, sabe? Então, olha onde a gente pode chegar. Olha onde um jovem pode chegar. E foi onde eu conheci ele, né? Eu passei 2 anos ali no conselho. Foi uma parte da minha vida onde eu mais aprendi, eu mais desenvolvi, eu mais amadureci e eu mais criei desejo de mudança, sabe? Desejo de participar, de efetuar um bom trabalho, fazer história. E aí, depois do conselho, depois do projeto, tudo que tinha, a Juliana estava no meio. Então, toda ação, todo evento. E aí foi quando o Daci, nesse último mandato, na verdade, para a construção desse mandato, ele fez a proposta de que construiria a Secretaria Municipal de Juventude. E aí foi quando eu conheci o Yuri Sobieski, que é o atual secretário, né? Conheci também vários meninos que fizeram parte aí dessa militância, ali, dessa construção da secretaria, além do Rafael, que também contribuiu bastante desde quando era coordenadoria, era uma pauta. O Rafael sempre defendeu a pauta da juventude, né? Como o Yuri e outros jovens que nós temos, que lutam, que buscam, que fazem diferença no nosso município. Né, acerca das temáticas da juventude. Precisando aqui, né? Muito. E você vê que a Secretaria de Juventude, ela alcançou o campo. Foi a minha paixão. Aí eu fui convidada para ser servidora pública, né, para atuar dentro da Secretaria Municipal de Juventude, através do Daci, que me fez o convite. Ele disse, Juliana, ninguém melhor para conhecer a juventude do campo do que você. A juventude e a realidade camponesa, então a gente quer junto nesse projeto da Secretaria Municipal de Juventude. É um sonho. Tá entendendo? Cara, eu falei, eu vou poder levar pro município a minha realidade. Vou levar pro governo e com isso eu vou conseguir abraçar essa juventude. Eu vou conseguir abraçar a juventude do campo. Falei, agora aqui eu vou ter voz, aqui eu vou conseguir. E aí o Yuri Sobieski, que eu tinha pedido pra ele muito, ele dizia assim, Juliana, tu já tem cara da Vila Sansão, tu já tem cara da zona rural. Porque tudo que tinha, eu digo, gente, vamos incluir a zona rural. Gente, vamos levar pra juventude da Vila Sansão, vamos levar pra juventude lá do campo, lá da Paulo Fontelli, que não tem acesso. E aí a gente construiu o projeto Qualificampo. É um projeto de capacitação ao jovem do campo, que trouxe vários cursos profissionalizantes para essa juventude camponesa. E como assim? A prefeitura, ela já tinha levado vários projetos para a comunidade, né? Para as comunidades, mas nunca uma secretaria atuou diretamente dentro da comunidade como a Secretaria de Juventude. É claro que tem a saúde, a educação, né? Mas eu digo assim, outras da secretaria. Tem o de esporte também que está inclusa. Mas assim, eu digo diretamente. A juventude camponesa, ela teve a oportunidade de vir aqui, conhecer a secretaria nova, conhecer os benefícios, conhecer o ID Jovem, ter acesso. E a secretaria ficou, tipo assim, dentro da comunidade praticamente. E um projeto que a gente tinha visto um projeto... Nem sonhava em ter. Nem sonhava em ter. E agora tava uma realidade que antes era
era difícil, era distante, estava bem próximo. Eu falei, cara, a porta já tá bem aqui. Então, o projeto Qualificampo foi onde abraçou a juventude camponesa. Foi aonde a secretaria chegou bem pertinho. Uma secretaria nova, sabe? Que chegou a conhecer a realidade camponesa e abraçou, construiu um projeto, sabe? Para poder levar um benefício que seria, além da informação, também o estudo, o curso, a profissionalização e a oportunidade, sabe? E, Juliana, fala pra gente um pouco aí daquele programa que você faz, Contando Histórias. Eu achei bacana. Incrível, né? Isso. E daí a Juliana foi só participando e conhecendo e mexendo. E aí ela se tornou influenciadora com 1.000 seguidores. Eu já me senti uma Virgínia Fonseca, né? Então, os meninos brincavam assim, Juliana, você já é influenciadora digital, famosa, porque você tem todos os moradores da tua comunidade. Então, eu tava no ápice. Pra ser uma influenciadora da cidade, precisa ter aí 100.000 seguidores no mínimo, né? Assim, pra ser um influenciadorzão nível mais alto, isso. né? Mas, assim... Eu comi, a minha população tem quase isso, eu tava sendo uma do auge, entendeu? Tá no do auge, momento, tava no auge, tava no momento. E aí, eu amo conversar com idoso, eu amo bater papo, quando você não percebeu. Mas eu amo conversar, eu amo conhecer a história, porque como eu tô construindo a minha, eu sempre gosto de descobrir outras que sirvam de exemplo para mim. E hoje, né, o idoso, hoje não, como sempre, né, o idoso, ele é bem carente mesmo em relação a isso de conversar, porque... Atenção, né, né, isso, de atenção, não é todo mundo que chega e senta e para e conversa com o idoso, né? Aí quando ele encontra alguém que possa dialogar com ele um pouco, isso, aí eles dão bastante valor. Não, aí eu peguei, né, e sempre gostei de ouvir. Meu avô foi uma das pessoas que me ensinou a aprender com meu avô. Amar, eu gerei uma conexão do meu avô, assim, surreal. E aí eu sempre gostei de aprender, de ouvir histórias, experiências, porque ia usar para a construção da minha história, né? Porque como é que você vai me passar algo que você nunca viveu, né? Por exemplo, se eu pego uma criança que está começando agora e peço para ela me ajudar em algo que eu vou ver para frente, ela não vai ter como, porque ela ainda está lá atrás. Agora, uma pessoa idosa, uma pessoa já de mais idade, ela já é vivida na vida, ela já tem experiência para contar. Então, ela vai me ajudar, sabe? Ela vai me ensinar, ela vai me impulsionar. E aí, eu fui lá no meu Instagram, como sempre, eu gostei de influenciar as pessoas. E eu queria levar isso. A realidade é essa, de que as pessoas mais jovens, elas não param para ouvir as pessoas mais velhas. Nem todo mundo, não generalizando. Mas, assim, nós temos essa realidade. Só que eu queria quebrar esse tabu. Tanto que um jovem pode aprender como uma pessoa idosa. Eu fui lá e criei o programa, né? Que eu chamo programa. Contando História. Contando Histórias. É incrível. Eu visito idosos, né? E ao visitar, principalmente os pioneiros ali da região, as pessoas antigas ali, eu quero ouvir as histórias dele e eu quero que as pessoas também vejam, que as pessoas também conheçam. Só não pode esquecer do cafezinho, né? Não fica de fora. Eu amo café. E aí o café, eu dizia pro pessoal, gente, é o café com prosa, né? Eu contando história hoje vai ter café com prosa, porque é prosa e café. E é uma combinação perfeita. E pra mim, conversa sem café, aqui tô na água, mas na próxima, né, que vai ter. O bacana aqui no nosso estado, na nossa cidade, é a pessoa, não, tá fazendo muito calor, então eu vou tomar um copinho de café aqui rapidinho aqui, né? Justo. Eles não deixam café, nós somos apaixonados por café, principalmente quem gosta de conversar. Mas aí, com o idoso, mesmo que tu não goste, mas tu é obrigado a tomar, porque quando tu chega na casa do idoso, é a primeira coisa que ele te serve, é a primeira coisa que ele te oferece, é o cafezinho. E dor de você de não aceitar. E bom mesmo é o cafezinho da roça, né? Faz na lenha. Tem aquele cheirinho especial. Você precisa conhecer, assim, de pertinho, lá na minha comunidade, e ter essa experiência. É incrível, né? E os idosos de lá, principalmente das comunidades rurais, eles são aquela pessoa, assim, de chegar... Quando você chega, eles já estão, assim, de braços abertos na sua casa. Aquele abração de osso, né? Você não tem noção. Então, ele vai lá, prepara uma galinha caipira, um café, o que ele tem de melhor, ele te oferece, né? Então, os idosos ali da zona rural, eles são muito cativantes, eles são muito... na verdade, recepcionistas. Eles recebem mesmo ali
na sua casa para bater papo, para conversar e compartilhar com você momentos e experiências. Então, a Juliana criou o quadro Contando Histórias. Tem toda semana ou é todo dia, todo mês? Na verdade, assim, a Juliana tá pouco falha, porque ela acorda 3h30 da manhã, todo dia. Era 3 horas, agora 3h30, graças a Deus. É porque antes tem a Juliana empreendedora, Empreendedora, né? Então, eu acredito que eu ainda vou ter tempo para viver mais esse projeto, né? Daqui para frente. Eu tô amadurecendo essa ideia, eu tô levando mais a sério, porque hoje eu já abri o meu MEI de publicidade. Hoje já trabalho com a publicidade, com o marketing. Já tem uma empresa de marketing, Pelo documento, eu já sou influenciadora, tá? E já tô prestando serviço como pra Vale, né? Eu fiz um curso que é o Influencer Digital. E através desse curso, eu já recebi a oportunidade, por exemplo, de fazer a cobertura de um evento da Vale lá em Belém. Vou fazer a cobertura do Círio de Nazaré agora, como influenciadora da Zona Rural, influenciadora digital da Zona Rural. Vou lá para Belém fazer uma cobertura, fazer a cobertura do Círio de Nazaré para eles. Então, estão abrindo portas para mim. Isso já tá virando mais do que só aquele desejo de me tornar influenciadora. Tá virando para mim uma profissão, algo que eu vou levar a sério, né? E por isso que eu vou amadurecer mais isso, eu vou investir mais tempo. E daqui uns dias, viu, meus abençoados, e todos vocês que estão assistindo, o quadro Contando Histórias, ele vai ser pelo menos semanal, né? Pelo menos por semana aí, uma visita, um bate-papo com o idoso. Tem que ter mais, tem que ter no mínimo um por semana para poder... Exatamente, para manter contar a meus história de todo mundo, né? Exatamente. E tipo assim, percebe que o meu intuito é influenciar, porque através disso você vê o tanto de jovem da minha comunidade que já tem parado para sentar com idoso, que acha bacana. E o incrível, Dedé, já pra gente já ir, né? O incrível é que realmente isso tem dado certo. Hoje, onde eu vou, né? Outros jovens olham pra mim, Juliana, eu assisto teus stories. Cara, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Juliana, como é que eu faço pra participar de reuniões, pra participar de palestras, pra me enganjar ali dentro do conselho, pra conhecer mais da política pública da nossa região? Juliana, como é que eu faço pra construir uma história dentro da realidade da minha comunidade, pra eu poder contribuir? Eu digo, cara, é um passo de cada vez. E, assim, o que eu puder fazer para influenciar vocês, eu vou influenciar. E fazer com que vocês se tornem jovens mais participativos. Então, da minha região ali, toda a região, é difícil eu chegar numa casa... Eu acho que o Instagram tá me enganando. Eu tenho 3.000 e pouquinhos seguidores. Mas, cara, onde eu passo, Juliana, eu te acompanho. Juliana, eu te sigo. Juliana, eu vi isso que você fez com o idoso. Eu vi essa reportagem, você levou essa temática, né? Você discutiu sobre isso dentro do seu Instagram. Eu acompanhei, eu aprendi, sabe? Então, assim, as pessoas realmente estão sendo influenciadas através do meu Instagram. Isso, pra mim, é uma conquista. Eu tô alcançando aquilo que eu almejei. Na verdade, eu não quero ter fama, né? É blogueira aí de não sei quantos. Não. E fazer uma comédia romântica? Quem sabe? Mas assim, eu quero ter realmente o poder de influenciar. Eu posso ter só 3.000 seguidores, mas que esses 3.000 seguidores, pelo menos metade, tenha sido impactado por algo, por uma mensagem que eu tô tentando levar através das minhas redes sociais. Então, essa diferença, esse impacto que eu quero gerar na vida das pessoas, eu tô conseguindo. E pra mim é uma realização, né? Então, vários jovens hoje... Pra você saber desse novo projeto. Devido a essa participação da Juliana dentro da política pública, dentro das realidades, dentro do social da Juliana, esse trabalhar que ela tem feito, levou a Juliana literalmente para dentro da política. Quando eu comecei a fazer os projetos, né? Quando eu comecei a participar literalmente de projetos da Vale, muitos moradores olhavam para mim, Juliana, tu tem que ser uma representante política daqui desse lugar. Né? Juliana, tu tem que ser uma candidata vereadora, sei lá, prefeita. Porque aqui na cidade a gente não tem realmente um representante que represente o campo, não, né? Que defenda, assim, que seja. A gente tinha um senhor de Olon, né? Que foi uma das pessoas que realmente defendeu, que lutou, que brigou, né? Pela realidade do campo. Foi uma das pessoas que levou esse tema. Mas não temos, né? Ainda essa pessoa que tenha essa defesa realmente, que conheça a realidade, que seja de lá. Porque é difícil para um candidato, um vereador atual daqui, conhecer a minha realidade lá. Ele conhece a daqui, né? Da zona urbana, que ele está aqui. Mas tem alguma pretensão de ser a Juliana Ramos? Então,
A Juliana, ela sempre gostou de cuidar de pessoas e de vidas. E, às vezes, nem sempre eu faço o que é a minha vontade, o que vai ser bom pra mim. Às vezes, eu deixo muito de fazer o que é bom pra mim pra fazer o que é bom pras pessoas, né? Eu sempre gostei de me doar pelas pessoas. E, principalmente, pela minha juventude, como você percebeu, a minha trajetória toda sempre foi lutando pela minha juventude, sempre foi levando ela na frente. Foi a minha juventude que me trouxe até aqui, foi a minha comunidade, foi a minha realidade. Então, nunca foi por mim, foi por eles, sabe? Então, era uma luta que era pra mim, porque eu tava sendo beneficiada, mas por eles, né? Mais pela juventude, mais pela zona rural. E aí, toda a minha trajetória, eu sempre fiz isso, de me doar muito pelas pessoas. E quando chegou esse momento de eu realmente me integrar dentro da política, as pessoas olhavam pra mim, Juliana, a gente precisa de você. Você tem perfil. Eu não chegava num lugar, Dedé, eu não precisava falar. Porque quando eu chegava, as pessoas diziam, cara, tu tem uma cara de vereadora, tu tem uma cara de uma pessoa política, a menina fala, vai pro meio do povo, porque eu gosto de gente, né? Eu gosto do meio do povão. E aí eu vou pro meio do povo, eu converso alto, porque meu pai é parentesco de baiano, meu avô. E aí eu converso alto, eu tenho realmente esse empoderamento feminino, político, então de liderança, por tudo que eu tinha vivido, me tornou isso. Só que eu não sabia que o que eu tava plantando ia me levar até a política. Aí as pessoas começaram a dizer, Juliana, você vai ser a nossa vereadora. A própria comunidade falava em uma voz só. Juliana, você vai ser a nossa vereadora. A juventude olhava pra mim, tu vai ser a nossa representante política. Dedé, eu te confesso que no primeiro momento eu disse não. Eu não quero. E eu não vou ser uma pessoa política. Não vou me tornar uma vereadora. Eu não quero, não vou fazer parte, né? Porque você sabe que nosso cenário político hoje, a política em si, ela já não faz o que realmente ela foi feita para fazer. Né? Ela já não tem a essência. Né? Ela já pensa mais para um lado do que para o outro. Do que para o outro. Né? A política, ela tem um real objetivo. Mas ela fugiu muito desse objetivo. Né? A nossa realidade hoje mostra isso. A realidade da política como um todo. Né, de que ela já tá mais pra lá do que pra cá. E ela não... Mas essa não seria a oportunidade de você tentar entrar e tentar mudar essa... Principalmente pra cá. Quando eu percebi isso, né? Quando eu percebi esse defeito, essa problemática, eu digo, gente, não tem como, não querer ir lá e tentar, pelo menos tentar, né? Contribuir pra mudança desse cenário, né? E aí eu comecei a dizer não queria. E pessoas que já eram políticas, como eu lembro do Aurélio Goiano, em um debate, né? Eu como conselheira, o Aurélio Goiano gritou lá de trás, essa é uma futura vereadora. Eu digo, meu Deus do céu, não sou não, meu irmão da igreja. E aí eu brinquei com ele, eu falei, você não. Ele disse, vai, porque tu tem potencial para isso. E aí outros, como o próprio Rafael Ribeiro, Juliana, tu é política? Eu digo... Ainda não. Eu defendo o social. Mas assim, querendo ou não, eu já fazia política e não sabia. Né? E aí começou eu participar da política e não sabia, mas eu comecei a me infiltrar. E aí todo mundo começou a dizer, não, ela é uma política, ela vai ser uma vereadora. E aí um dia o Darcy chegou em mim e disse, Juliana, essa região precisa de você como representante política. Eu falei, Darcy, eu não posso, eu não consigo, não tem como eu mudar. Né? Nós estamos falando de Ele disse, Juliana, a política, ela te dá o poder de mudança. Então, por que não? Você é jovem, você é mulher, você é filha do campo, você conhece a realidade do campo. Por que não ser uma representante política desse lugar? Eu digo, meu Deus. Ele disse assim, Juliana, qual é o seu maior desejo hoje? Eu disse, meu maior desejo hoje é contribuir para a mudança. Meu maior desejo hoje é fazer história. É mudar vidas. E é mudar lugares. Ele disse, pra que um lugar melhor pra você fazer isso do que dentro da política? Porque hoje você tem um desejo, a política vai te dar o poder de exercer isso. Né? De levar a mudança. Se você souber usar a política, ela tem o poder de fazer isso. Falei, cara, ele disse, não me responda isso agora. Não me responda nada. Vai e analisa. Quando eu cheguei na realidade, na minha comunidade, eu pude perceber que realmente tinha muitas coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu não tinha poder para fazer.
sabe? Eu não tinha como. Eu batia na porta e a porta fechada. Eu não tinha um cajado, eu não tinha caneta, né? E você como um político, você como um representante político, você tem poder para fazer. Consegue achar os caminhos certinho. Exatamente, você tem as portas abertas, sabe? Às vezes você tem realmente ali a possibilidade de mudar uma comunidade, mudar um município, porque você tem a porta tá aberta, a oportunidade tá ali, você tem a caneta na mão. E aí eu falei, cara, não acredito que pra fazer eu preciso passar por ela. Mas eu coloquei na minha cabeça que se for essa a vontade de Deus pra minha vida, é claro que se for permissão de Deus, é vontade de Deus, eu estou pronta pra ser uma pré-candidata a vereadora de 2024, a mais nova. Olha aí, ó. Eu espero que estejam outros jovens também, né, nesse mercado político. Mas a minha comunidade precisa de mim, a minha juventude precisa de mim, né? A juventude precisa de voz. E se eu tenho, né? Se eu tenho como representar, se eu tenho voz, né? É claro que eu sou, vamos dizer, o porta-voz deles. Se eu conheço a realidade da minha comunidade, por que não? Então eu pude analisar, eu olhava muito pelo lado ruim da política. Mas aí depois eu pensei, cara, a política pode me dar o poder de mudar a vida de outros jovens. E o que mais me impactou nesse processo ali de tomar uma decisão foi que eu estudei na comunidade, no ensino fundamental e ensino médio. E nós temos uma realidade um pouco difícil, um ensino um pouco precário, principalmente no ensino médio. E nós temos um acesso muito pouco a cursos profissionalizantes, a faculdades, por causa da distância, da dificuldade, do difícil acesso, né, a uma escola técnica, a uma faculdade aqui na cidade, às vezes pela condição financeira. Então, eu vivi na pele isso. Eu consegui fazer um nível técnico de administração, mas depois que eu tinha uma condição um pouco maior, eu vinha de carro e voltava de carro. Mas e um jovem que ele não tem um dinheiro para pagar uma passagem que custa R$35, ele não tem uma casa para ele ficar, uma casa de apoio aqui na cidade, ele não tem como, ele tem um sonho de se formar. Mas a realidade dele às vezes impede, a dificuldade, né? Ele mora lá no campo, como que ele vai ter acesso a uma coisa aqui na cidade? Então, às vezes é muito difícil, eu vivi isso. E aí teve um jovem que chegou em mim. E ele disse, Juliana, você como uma vereadora, uma mulher política, será que você não conseguiria abrir portas para a nossa realidade hoje? Mudar esse quadro, mudar esse cenário, colocar a gente mais perto, né, as oportunidades, trazer as oportunidades mais perto da gente, mudar o cenário, sabe? Mudar essa realidade de que todos nós não cursamos uma faculdade, não cursamos por falta de oportunidade, por difícil acesso. Então, será se você, como uma vereadora, você como uma mulher política, você não consegue mudar esse cenário? Você não consegue mudar esse quadro? Você não consegue defender a juventude que hoje vive aquilo que você viveu? Ela olhou para mim e disse assim, a gente precisa de você. Aquilo quebrantou meu coração. Precisa de um representante para lá, né? Urgente. Urgente. Então, não é por mim, é por eles, sabe, Dedé? E isso é uma coisa que me emociona muito. Porque eu vivi na pele a dificuldade de um jovem que mora na zona rural, né? Na verdade, da realidade de um jovem, às vezes, que tem uma condição financeira baixa, né? Que não consegue ter acesso a um estudo de qualidade para conseguir fazer um vestibular, para conseguir passar, né? Então, eu vivi na pele a dificuldade de um jovem se formar, um jovem ter na realidade difícil. Então, se eu tiver poder, sabe, para evitar que jovens vivam a dificuldade que eu vivi, para mim é um sonho, sabe? É até difícil imaginar, né, a quantidade de sonhos, a quantidade de talentos que são enterrados e são perdidos, isso, por causa da dificuldade. É coisa aí de outro mundo, né? Mas as coisas, a pretensão das coisas sempre fica melhor, né? A evolução vai vir, tomara que seja uma evolução positiva. Em nome de Jesus, eu tô crendo nisso. Eu sempre digo, Adalberto, que... Consegui falar. Alberto. Dedé é mais fácil. Dedé, vou frisar. Mas assim, eu sempre digo, Dedé, que às vezes, por mais que a realidade seja difícil, muitas pessoas ainda conseguem, sabe? Porque hoje nós temos médicos que veio de uma realidade per capita, uma realidade baixa, de nível de financeiro baixo, de zona rural, que hoje são médicos, que hoje são advogados, mas é muito difícil.
São aqueles casos isolados. Isolados. Então, assim, outros jovens que estão dentro do campo com sonhos enterrados, que estão aqui dentro da cidade por causa da realidade, estão, como você disse, com sonhos enterrados. Então, a Juliana, com esse projeto dela para 2024, ela pretende mudar isso. Ela pretende... Não sei se eu vou conseguir, porque nós somos falhos e nem tudo depende da gente. Mas essa Juliana aqui, ela tá com um desejo imenso de estar tudo que há nela, sabe? De tentar, com todas as minhas forças, mudar o cenário, né? Mudar essa realidade. Eu vou dar tudo que há dentro de mim, vou gastar as minhas forças, as minhas energias para fazer uma política diferente, uma política igualitária, uma política que olhe mais para a realidade da juventude, porque cuide mais da juventude, porque nós somos o futuro, não só da juventude, mas como do cidadão como por inteiro, né? Todos os temas, tudo aquilo que envolve política pública, garantir os direitos, né, de todos os cidadãos, seja da zona rural e seja do município de Paraupebas aqui, da zona urbana. Então, defender. Então, eu estou comprometida não em ser, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir, mas em dar o meu melhor para conseguir, em tentar. E quando alguém me disse assim, Juliana, você não consegue, você é uma menina que não tem conhecimento, tá começando a sua trajetória agora, porque eu já ouvi isso. Como é que isso vai se tornar uma vereadora? Tu não tem conhecimento, tu não viveu nada na vida, tu tem o quê dentro da política? 2 anos? Perto de uma pessoa que tem 30 anos dentro da política, uma pessoa que já tentou 2 mandatos, o que tu tem? Eu digo, cara, eu posso realmente não ter tudo isso que você falou, mas eu tenho fé e coragem. E eu não vou ter na minha consciência de que eu fui covarde, sabe? A oportunidade bateu na porta da Juliana, dela ser uma porta-voz, né? Dela conseguir brigar, dela quebrar realmente barreiras. Então, se bateu, não vai ser os obstáculos que vão me impedir de conseguir, de tentar conseguir, sabe? De quebrar laços, de quebrar barreiras, de mudar, entendeu? De trazer a transformação, que seja para dentro da política, que seja para dentro da realidade do município. Não vai ter impedimentos, barreiras abaixo de Deus, né? Que vão me impedir de quebrar aí vários tabus, de mudar o quadro, né, da política atual, né, da política por inteiro, e de mudar a realidade de muitas pessoas. Então, se hoje eu tenho uma oportunidade de mudança, eu vou fazer de tudo para mudar. Então, eu estou comprometida aí realmente de me esforçar, de fazer tudo que tiver ao meu alcance, para que a minha voz possa representar outras pessoas e realmente conseguir fazer mudança. E sempre voltar um pouquinho no passado, lembrar do seu pai, né? Que, apesar da dificuldade, sempre falava, não, eu vou tentar. Eu posso, eu vou fazer. Exatamente. Meu pai sempre me ensinou isso. Aquele nós arruma, tudo ele dá um jeito. Nós dá um jeito. Então, meu pai me ensinou muito isso. Não só meu pai, minha mãe. Minha mãe é uma mulher de muita garra, de muita coragem. Né? Meu avô também. Então, as minhas raízes, elas são alicerçadas realmente assim. E elas têm conseguido me passar muita coisa, principalmente os meus princípios ali familiares. O meu pai realmente está construindo, a minha mãe está construindo aí, está preparando, né? Meu pai e minha mãe estão preparando uma mulher, está preparando uma jovem para a vida, para as guerras e para as batalhas que eu vou enfrentar. E eu estou saindo de dentro da minha casa, daquela menininha, né, para se tornar uma mulher, para se tornar uma jovem, para se tornar aí, sei lá, uma mãe, uma política, mas eu tô saindo de dentro do meu lar preparada, sabe? Revestida, primeiro da graça de Deus, depois dos conselhos, da sabedoria, do legado do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Então, eu tô saindo de toda a minha família, né, que tem contribuído para Juliana, que eu estou me tornando. Então, eles têm uma parcela. Já tem uma base bastante consistente já para poder... Graças a Deus. Ter uma ponte bem consistente também. Eu acredito, Dedé, que com a história que eu tenho, que eu construí, eu vou conseguir. Eu vou construir, na verdade, eu vou conseguir construir uma trajetória brilhante e que realmente cause impacto nas pessoas. Porque você pense bem, uma jovem com apenas 22 anos, aí já enfrentando essas batalhas gigantes de homens grandes, né? Então,
Eu acredito com a história que eu tenho, com a base que eu tenho, eu posso não conseguir, mas eu vou chegar longe. Entendeu? Porque eu estou me preparando para isso. A minha família está me preparando para isso. Deus está me dando graça e sabedoria para isso. Então, eu estou vindo aí para 2024... alicerçada aí de muitas coisas, trajetória de vida, experiência. Comecei a trabalhar cedo, né? Eu sou uma jovem que não é uma João sem braço, que chegou ontem. Eu já tenho uma história de militância, de batalhas. E aquilo que eu imaginei que não ia servir para nada lá atrás, hoje eu estou vendo que foram fatores super importantes para que eu chegasse até aqui hoje preparada, né? Então, eu já ouvi muito isso. Teve outros pessoas que são pré-candidatos e dizer: Juliana, tu não tem nada, cara. Tu não tem dinheiro. Como é que tu vai enfrentar uma política como é a de Paraupebas? A gente dá um jeito, né? Eu falei pra eles: cara, com fé e coragem, determinação. Porque, Adalberto, você pensa bem, Dedé. Você pensa bem. Se todos nós fôssemos desistir das oportunidades, dos sonhos, por causa dos desafios, por causa dos obstáculos, ninguém chegaria a lugar nenhum. Ninguém chegaria a lugar nenhum. Só tinha fracassado, né? Só tinha fracassado. Pergunta para qualquer grande empreendedor, grande dono aí de empresas, que nem nós estávamos citando agora. Pergunta pro Darcy, que é um grande exemplo político. O Darcy é uma pessoa política. Pergunta pro Rafael Ribeiro, para outros como Zé do Bode e outros grandes nomes que nós temos dentro da política. O Miquinha, que estava aqui. Pergunta para eles quantos desafios eles tiveram que enfrentar, quantas barreiras eles tiveram que quebrar para poder chegar onde eles estão hoje. Imagina um presidente do AliExpress, né, que quebrou mais de 50 vezes e conseguiu fazer uma empresa aí que hoje é uma das maiores do mundo também, né? Você entende? Então, assim, não vai ser os obstáculos que vão parar a Juliana. Eu sei que eu sou pequena, que eu tô começando agora, sabe? Que a minha trajetória ainda é pequena perto de muitos. Só que tem a história de Davi... ela mostra que Deus, quando quer colocar alguém em uma cadeira, em um lugar, que ele quer honrar uma pessoa, não tem impedimento. Você olha para Davi, estava lá no campo cuidando de ovelhas. E na frente dele foi chamado todos os irmãos dele, sabe? Como Eliabe, que tinha postura, que tinha formosura, que tinha aparência, que tinha força, que tinha tamanho, que tinha todos os méritos, todos aqueles critérios necessários, os atributos necessários para se tornar ali o governador, para se tornar a liderança, para se tornar o rei segundo o coração de Deus, né? Ungido ali por Deus. E nenhum deles foram escolhidos. E Davi estava lá no campo cuidando de ovelhas. Ele disse: não é esse que eu quero, porque eu não vejo como o homem vê. Sabe? Então tem muita gente na minha frente. Tem muita gente com a história mais brilhante do que a minha. Sabe? Tem muita gente com mais militâncias do que eu. Tem muita gente com mais idade do que eu. Tem muita gente com mais perfil. Muitas mulheres, né? Como a Graziele também, que veio aqui, né? Que já tem aí uma história brilhante dentro da política, tem muito mais. Só que se for da vontade de Deus, não vai ser isso que vai me impedir de alcançar, sabe? De sentar em uma cadeira, de alcançar um lugar que tem aí honra, que tenha poder para exercer algo, sabe? Então, Davi, ele foi uma prova viva para nós de que não é o tamanho, de que não é a aparência, de que não é os atributos, entendeu? Que te faz chegar a algum lugar. Mas sim aquilo que tá aqui dentro, sabe? Porque se for da vontade de Deus, ele te tira, nem que seja lá, e te coloca onde ele usa o pequeno para confundir os grandes, né? Então ele te coloca lá em cima, no lugar onde nem você imaginou. Porque eu nunca imaginei que eu seria uma futura pré-candidata a vereadora. E olha onde a Juliana chegou. Na realidade, você abraçou as oportunidades, né? E tá abraçando cada vez mais e com certeza vai trazer aí um futuro brilhante para ti. E o que a Juliana faz nos momentos vagos, hein? São muito poucos, né, irmão da igreja? São muitos poucos, porque a gente tá falando da Juliana política, a Juliana comunitária, a Juliana liderança, né? E a Juliana cristã, nos meus momentos vagos, eu gosto muito de congregar, de ir pra igreja, de servir ao Senhor. Eu uso muito desses momentos também para aproveitar com a minha família, para estar com os meus amigos de infância. Eu sou uma menina que construiu ao longo dos anos muitas amizades, né? Muitas pessoas aí ao longo dos anos que me acompanham.
E principalmente lá, o lugar pequeno, né? Todo mundo conhece todo mundo me conhece. Então, eu gosto muito de bater papo, de conversar. Eu vou pra casa do povo, bato papo, converso. Eu amo fazer isso. Então, eu tenho pouco tempo. Geralmente, eu acordo muito cedo, 2 horas da manhã, 3 horas, 3h30. E aí, durante o dia, eu tô na labuta, tô na correria. Mas não tem jeito pra eu não dar um nozinho, deixar pai lá e visitar uma pessoa, a minha avó, o meu avô. Hoje eu não tenho mais meu avô, mas quando eu cuidava dele, eu ia para Araguaína com ele. E eu tiro desses momentos para aproveitar. A vida ela é feita de momentos e a gente tem que aproveitar cada um deles. Tem muita gente, muitos jovens, que eles dizem assim para mim: Juliana, mas tu não tá aproveitando, tu não tá curtindo a vida. Tu não sai, não brinca, não dança, não fuma, não bebe, não faz nada, sabe? Fica aí só, vive por serviço, vive só pra poder fazer a mermice de todo dia, a rotina, né? Só que, por engano deles, eu estou sim vivendo a vida, aproveitando cada momento dela, sabe? Mas aproveitando de uma forma saudável, aproveitando os momentos que a vida me dá para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas, para compartilhar momentos com pessoas importantes para mim, para construir a minha história e para aprender com a vida e para ir um passo de cada vez. Mas nos meus momentos vagos, o que eu mais amo fazer é congregar. Eu sou bem... Não sei se eu cheguei a contar para você. Eu tenho um ministério, eu também prego, né? Eu sou missionária, como o povo me chama, mas eu sou convidada para ir às igrejas, para pregar, para evangelizar e também para ministrar a palavra de Deus. Então, além de cristã, eu ainda sou pregadora, missionária e ganhadora de almas. Amém. Glória a Deus. Mas eu amo fazer isso nos meus momentos vagos. Eu vi no teu Instagram lá que tu é apaixonado por comédia romântica. Muito. Mas é dorameira não, né? Claro. Porque quando o pessoal fala hoje em dia comédia romântica, eu imagino aquelas comédias românticas, digamos, Lisbela o Prisioneiro e tal, esses filmes nacionais. Mas geralmente as pessoas quando falam que é comédia romântica, geralmente é aqueles programas asiáticos, né? As séries asiáticas. Lógico, gente. Geralmente o que tá encantando aí as meninas que amam comédias românticas são os doramas, né? Eles estão aí no ápice da nossa lista, porque é muito fofo, é muito lindo. E o romantismo das comédias coreanas, na verdade, do romantismo coreano, ele não tá muito assim... nas coisas impróprias, sabe? Ele tá no olhar, no toque. É um romantismo muito cristão mesmo, assim. Nós que somos evangélicas, que não temos muito uma pegação mesmo. Então não tem proibição pra assistir eles não, né? Não tem. Alguns, né? Eu não conheço todos, mas assim... A maioria, o romantismo tá no toque, no olhar. É aquele romantismo mesmo, assim, realmente tradicional, sabe? Estilo aqueles livros antigos. Bem clichê. Bem clichêzinho mesmo aí, bem gostoso de assistir. Então, a Juliana ama... Porque eu vou viver um dorama na vida real, né? Eu tenho essa fé. Tem que viver, né? Todo mundo tem que viver um. Na verdade, eu acredito que... tá sendo o sonho de todas as dorameiras, né? Viver um clichê aí coreano. Mas o negócio tá difícil, viu, irmão? É porque tem muita gente que assiste os doramas, mas o sonho também é ir na Coreia do Sul, né? Conhecer lá. Você sabe que a Yara Marin tá pra lá, arrasando, né? Na Isso, ela Coreia. foi pra lá. Arrasando. E ela é dorameira raiz mesmo. Tá realizando um sonho por todas nós. Pois é, pessoal. Esse daqui foi o nosso bate-papo com a Juliana Ramos. Mas antes, Juliana, quer deixar um recado aí pra nossa audiência e pra tua audiência também? Foi muito bom estar aqui, né? Mas o recadinho que eu tenho para deixar para vocês, além de me seguirem, para acompanhar a minha história, para acompanhar a minha trajetória e também para vocês serem influenciados através das minhas redes sociais, que vocês possam me seguir e falar para vocês, para todos vocês que estão me assistindo, que você tem o poder nas mãos de fazer a diferença. Você tem o poder nas mãos de mudar o cenário, de mudar a realidade. E você pode muito. Você pode brilhar onde você está, seja na política, seja dentro da igreja. Mas que você possa brilhar, que você possa impactar vidas, que você possa construir uma história que sirva de exemplo e de legado para outras pessoas. Uma história que venha gerar aí conexões, que venha gerar impactos em outras pessoas. Então,
Meus abençoados, que Jesus em Cristo vos abençoe. Abençoe a vida, a família de vocês, a trajetória de vida. Que dê para cada um de vocês a sabedoria para que vocês possam aprender a abraçar as oportunidades que batem na sua porta. E que não sejam os desafios, que não sejam os obstáculos que te impeçam de construir uma trajetória brilhante, uma trajetória de luz. Então, que Deus te dê sabedoria para que você não perca nenhuma oportunidade que bate na sua porta. E que Deus abençoe, né? Eu não posso falar muito, né? Tem que falar pouco. Não esquece das redes sociais para o pessoal seguir. Ó. Amém. Vou deixar aqui para vocês. Vou fazer igual nos vídeos lá na edição. Vou deixar aqui para vocês. É Juliana... Porque, assim, o Instagram não aceitou colocar meu nome simples de pobre, né? Assim, mais humilde, né? É Juliana com 2L, Y... _ Ramos, _ E Facebook, eu acho que é Juliana Ramos somente. Eu tenho TikTok também. Não uso muito, mas eu tenho TikTok também, Juliana Ramos. Tem YouTube também? YouTube eu tenho, não é muito usado, mas vou passar a usar. Podcast me incentivou aí, porque eu vou ser seguidora fiel do podcast. Uma inscrita fiel lá no YouTube. E aí eu também vou construir conteúdos lá pode pegar esse episódio, fazer vários cortes e colocar lá. Exatamente, eu vou estar compartilhando com vocês, porque nós temos hoje nas redes sociais, né, seguidores, nós temos inscritos para todos lá, pessoas que estão aí realmente conectadas às redes sociais por inteiro. Então eu tenho que estar em todo lugar para que as pessoas consigam ver. Cada plataforma tem seu público, né? Exatamente, esse público precisa me conhecer, precisa conhecer minha história. E é isso. Acredito que nesse bate-papo aí de quase 4 horas vocês conseguem. Eu espero que vocês assistam completo. Não perca nenhuma das falas da Juliana, porque quem sabe dentro dessa fala Deus não me usa para falar com você e também para que a minha fala, minha pequena e humilde fala, possa mudar a sua vida, o seu momento, sua trajetória de vida. E é isso aí, o espaço vai estar aberto aqui para mais vezes, tá bom? Ei, deixa eu profetizar. Vocês esperam aí uma Juliana, quem sabe futuramente uma vereadora ou uma representante ainda maior política está aqui para falar para vocês de como está sendo aí a construção dessa política. Eu digo, Dedé, que a minha política ela ainda é um terreno baldio, mas que está aí localizada em um bairro bem nobre da cidade. Tem tudo para ser uma obra de sucesso, só que ele ainda está sendo construída. Né, essa obra ainda está sendo construída e pessoas jovens, né, cidadãos que estão me ajudando a construir essa obra de sucesso. Então, a minha política ainda é um terreno baldio, mas que está sendo construída através de um tijolinho, de um grão de areia, da mão de obra, de cidadãos e de pessoas. E eu creio que vocês ainda vão ver e eu vou trazer aqui, viu? Em nome de Jesus, vocês guardem isso aí. Vou trazer aqui no Tribos Podcast essa obra linda, maravilhosa, que vai ser a Juliana como uma política, mesmo que eu não chegue lá, mas eu não vou deixar de atuar dentro da política, porque a política precisa de mulheres empoderadas, precisa de jovens, né? Principalmente de pessoas de garras, pessoas de história, pessoas aí que tenham nas suas veias princípios bíblicos, princípios familiares e cristãos. Então, a Juliana vai estar lá. Vou ocupar o espaço dela dentro da política, que seja como vereadora ou em qualquer espaço, mas ela vai estar lá, levando essas defensorias dela. Amém. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por mais esse episódio do Tribos Podcast. E até o próximo. Beijo pra vocês.